Vamos agradecer a Deus porque nos trouxe aqui a este lugar, nos permitiu chegar em paz e que nós possamos estar aqui com todo o nosso ser voltado para adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que escolheu nos amar de uma forma incondicional, com esse amor maravilhoso, um amor que a gente não tem capacidade de compreender, mas que nós somos convidados a amar da mesma forma o nosso próximo, o nosso irmão. Então vamos nos colocar diante desse Deus. Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pelo dom da vida. Nós te damos graças, ó Deus, pela nossa saúde, porque o Senhor nos permitiu chegar aqui neste lugar, Senhor. Pai, nós queremos nessa noite nos colocar diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza, Senhor. Reconhecendo, ó Deus, a Tua bondade infinita, a Tua graça maravilhosa, as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado porque o Senhor nos ama, Senhor. Obrigado porque nós não merecemos, ó Deus, mas ainda assim o Senhor nos ama. Obrigado porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui para Te adorar, para Te louvar. E nós gozamos desse privilégio, dessa liberdade em nosso país, de poder prestar cultos ao Senhor. E que nós possamos estar aqui por inteiro, Senhor. Que todo o nosso ser esteja voltado para Te adorar. Que nós estejamos aqui, ó Deus, nos dobrando diante da Tua majestade, Senhor. Nos dirige, ó Pai, nessa noite em tudo que fizermos aqui, Senhor. Que tudo seja para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. No nome de Jesus. Faremos a leitura bíblica em Romanos, capítulo 7, versos 18 a 25. Romanos 7, 18 a 25. Vamos fazer de forma responsiva. Eu vou começar e a congregação vai na sequência. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Então, se faço o que eu não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. O que é bom é que o Senhor já nos libertou dessa escravidão. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós vamos registrar essa alegria, esse reconhecimento ao nosso Deus, louvando, adorando a Deus nesse momento, cantando louvores. Isso. Graça e paz, igreja, amém? Boa noite, vamos louvar ao nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor, louvá-lo por tudo que Ele é, na beleza da sua santidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Vamos continuar nesse espírito de oração ao Senhor, dizendo que queremos estar perto dEle. Vamos entregar o nosso coração. Às vezes temos tantas coisas para pensar, tantas preocupações. Entreguemos ao Senhor nessa noite, porque o mais Ele fará.
aos teus pés. Pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez, perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, pouco, Senhor, se comparado ao que ganhei. Eu não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ainda nesse espírito de adoração ao Senhor, a luz do mundo habitou entre nós e o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Ele é o início, o meio e fim. Estamos aqui nessa noite para adorar ao nome do Senhor e dizer que Ele é tudo para nós. Luz das nações que dissipa as trevas.
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado dos céus, humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Essa parte, nós temos o costume de cantar: eu sei, foi pago o preço, porque sabemos que o preço naquela cruz custou o sangue do nosso Salvador. Então nós vamos cantar todos juntos assim. Eu sei, foi pago um alto preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sei, foi pago um alto preço dos meus pecados. Agora a gente aprendeu. Vamos mais uma vez. Eu sei, foi pago um alto preço dos meus pecados lá na cruz. Mais uma vez. Eu sei, foi pago um alto preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar, vim para totalmente amado, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia, nós te louvamos, Jesus. Sabemos que um dia Ele virá, um dia o nosso Salvador virá nos buscar. Pode ser hoje, agora, amanhã, depois, mas Ele virá buscar a sua igreja. Vamos cantarmos juntos com palmas. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está.
alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus irá outra vez aqui. Jesus irá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui. Jesus irá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui. Jesus irá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos preparados para nos encontrar com Jesus? É certo que Ele virá. E não só que Ele virá, mas Ele virá buscar a mim e a você. E nós estaremos com Ele na glória, amém? Pode dizer um aleluia. Jesus vem para nos buscar. Jesus vai levar a sua igreja. Essa é uma verdade que a Bíblia nos ensina e nós precisamos tomar posse dessa verdade. Nós teremos agora um momento importante, um momento em que nós vamos orar ao Senhor, nós vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, aquilo que aflige o nosso coração, aquilo que tem causado ansiedade. E nós recebemos aqui alguns pedidos de oração pela nossa rede social, pelo Instagram, e nós temos alguns pedidos. A irmã Elizabeth pede pela aposentadoria da sua mãe. A irmã Eliane Falcão pede pela saúde dela. A irmã Verusca Oliveira pede por problemas financeiros e emocionais. Clemer Alves pede para que estejamos orando pelo seu trabalho. Fabiana Menezes, preciso voltar para os caminhos do Senhor e não consigo. Vamos orar para que ela encontre esse caminho, para que ela segure na mão do Senhor. Porque estejamos onde estivermos, a mão do Senhor sempre está estendida para nós. Cabe a nós segurar. Quando Pedro estava afundando, começou a andar por sobre o mar e ele começa a prestar atenção ao vento forte, à tempestade, e ele começa a afundar, e Jesus está lá com a mão estendida e o tira do mar e o coloca em segurança no barco. Então, Ele sempre estará com a mão estendida para colocar você num lugar seguro. Nós vamos orar. Nós temos esses pedidos. Nós queremos dar oportunidade. Se você tem algum pedido, você possa fazê-lo nesse momento. Vamos orar por Bia, pela cirurgia. Eu vou dividir aqui para a gente não se perder nos pedidos, tá?
Nós vamos imediatamente orar por Bia, pedir a Janildo que esteja aqui conosco. Janildo é vice-presidente, já vou dar logo uma relação boa para ele orar aqui. Além de Bia, você vai orar por esses pedidos aí, Janildo. Ainda estou dando a cola para facilitar. Querido Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua casa de oração para orar. E queremos orar no nome poderoso, que se tornou conhecido na Tua palavra, nas Sagradas Escrituras. Aquele que veio revelar a Ti, ó Pai. Oramos por esses pedidos que foram feitos, manifestação de fé. Por só pede oração quem já tem fé. E contempla a fé dessas pessoas que pediram, meu Deus, a aposentadoria da mãe da irmã Elizabeth. Também oramos, Pai, pelo pedido de Eliane Falcão, pela sua saúde, Senhor, certamente para recuperar a saúde. Pai Santo, nós acreditamos que Jesus, na cruz do Calvário, derramou seu sangue naquele sacrifício para cumprir o que está escrito em Isaías 53, meu Deus, versículo 4, que diz que Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, meu Deus. O castigo que nos traz a paz caiu sobre seus lombos e pelas suas pisaduras fomos sarados, meu Deus. Que nós creiamos na Tua palavra, no sacrifício de Jesus. Sabemos que precisamos resistir o diabo, precisamos resistir, meu Deus, a tentação e o pecado, porque com ele também nada conseguimos contigo, Senhor. Mas no nome de Jesus, até do pecado, seremos libertos em nome de Jesus. Pedimos por Verusca Oliveira, seus problemas financeiros e emocionais, Pai. Essa época o mamão tem roubado muita gente, tem desequilibrado, meu Deus. Hoje é ladrão de todos os lados, Senhor. Dá livramento aos teus servos, meu Deus. Na área de finanças, meu Deus. Ensina-nos a sermos fiéis nos dízimos, nas ofertas, para fecharmos a boca do bandido, do ladrão que quer nos roubar. O diabo só veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio nos trazer vida, e precisamos desses recursos para que nossa vida esteja completa, Tua bênção seja completa em nossas vidas. Pedimos também, meu Deus, por Clémer Alves, pelo trabalho, Senhor. Concede um trabalho para o Teu servo, supra o que falta. Traz, meu Deus, uma boa ideia para ele, e que ele se levante e tenha o trabalho, uma ocupação rentável, em nome de Jesus. Pedido também por Fabiana Menezes, meu Deus, que precisa voltar aos caminhos do Senhor, que ela encontre a igreja, que a igreja abra seus braços de amor para essa pessoa que quer voltar aos caminhos do Senhor, e que a igreja seja bênção na vida dessa moça, para que ela, reintegrada à igreja, seja uma bênção para os que estão em trevas. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vai continuar orando. Nós vamos orar pela Bia. Eu queria convidar a irmã Edna. Orar pela Bia, filha de Paulo e Najara. Vem aqui, irmã Edna. Bia vai fazer cirurgia. Nós temos certeza que o Senhor já está no controle da vida da Bia. Nosso Deus, nós te louvamos. A Bíblia diz que a oração que se fizer neste lugar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Levanta a Bia, Senhor. Deus, os cirurgiões, o anestesista, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua graça é imensurável. Você é tão bom, Senhor, em todo tempo. Glorificado seja o teu nome. A Bia, Senhor, em nome de Jesus, vai passar para a glória do Pai. Deus está neste negócio por causa do teu nome. O teu nome vai além, Senhor, das fronteiras. Bendito é o teu nome. Usa o médico, Senhor, o anestesista, as instrumentadoras, e ali o Senhor está. Em nome de Jesus, amém? Amém. Deus é bom, Deus é bom. Nós vamos orar agora de uma forma mais generalizada. Se você tem alguma necessidade com relação à área de saúde,
sinaliza que nós vamos orar agora por você. Ok. Muito bem. Nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que faz tudo novo. Vou pedir ao pastor Júnior que venha aqui para orar pelos irmãos que estão necessitando da ação do Senhor na área de saúde. Senhor, levantamos a nossa voz para orar pelo Teu povo. Nosso desejo é que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo, fazendo com que eles percebam de uma maneira mais visível a Tua graça, Senhor, sobre eles. Alguns aqui pedem por cura, Senhor, cura no sentido físico. Nosso desejo agora é clamar ao médico dos médicos, aquele que pode todas as coisas e por uma só palavra disse haja e ouve. A nossa oração, Senhor, o nosso clamor é que o Senhor cure em nome de Jesus. Mas não cure simplesmente para que a pessoa entenda que foi curada por mérito próprio, não, mas cure para louvor da Tua glória. Cure, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido. Cure para que a pessoa veja aquela enfermidade e agora não perceba mais, porque o Senhor agiu de maneira perfeita na vida dela. Mas para alguns também derrama graça, Senhor, para que entenda que quando o Senhor não cura, mesmo assim o Senhor concede graça, Senhor. O nosso desejo é que o Senhor continue a sustentar o Teu povo. Porque o Senhor, curando ou não, o Senhor continua sendo o nosso Deus. O Senhor continua sendo o nosso Senhor. Mas o nosso desejo e o nosso clamor aqui nessa hora é pedir, Senhor, sim. Porque a Tua palavra nos diz que precisamos pedir. Então pedimos pelo Teu povo que necessita de cura nesse momento. Alguns estão aqui, Senhor, e outros estão em casa. Enfermos, Senhor, acamados. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Restaura a saúde, Senhor, fazendo com que aqueles que ainda não estão podendo estar conosco aqui presencialmente, que volte, Senhor, a congregar conosco. Cura, Senhor, para que possamos ver o Teu milagre na vida dos Teus filhos e testemunhar que o Senhor continua a operar milagres em nosso meio. Nós oramos a um Deus que nos ouve e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos orar por finanças. Se você está passando por dificuldades, precisa de ajuda do Senhor para organizar sua vida financeira, nós vamos orar a Deus. Eu queria convidar o pastor Martins, que esteja aqui à frente. Se você quer oração por finanças, pode levantar a mão para que a gente possa estar pedindo ao Senhor que dê direção nas suas finanças. Oremos, irmãos. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos porque podemos encontrar esse espaço, ó Deus, em que podemos nos dirigir a Ti, clamar, agradecer e pedir também a Tua direção para os nossos empreendimentos, para as nossas dificuldades, sobretudo neste momento de uma forma especial, situação financeira de cada um aqui presente. Ó Deus, nós sabemos que as lutas, os problemas, as dificuldades, às vezes podem contribuir para que fujamos um pouco de uma vida disciplinada financeiramente. Mas nós te rogamos, ó Pai, a capacidade dos céus para que possamos estar diante de Ti. Sobretudo, ó Pai, vivendo também uma vida de testemunho, fidelidade, de disciplina, que não venhamos dar espaço para aqueles que não creem em Ti. Venham apontar para nós como alguém que não cumpre seus compromissos financeiros. Ó Deus, abre porta de emprego para os Teus filhos. Concede soluções, Senhor, para aqueles que estão desequilibrados nesta área. Tua palavra nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E que, além disso, também podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E é na confiança, ó Pai, da Tua palavra que nós te rogamos. Visita e preenche os espaços abertos, ó Pai, em cada vida, em cada lar, a fim de que os Teus filhos tenham vitória, tenham satisfação, vivam felizes e glorifiquem o Teu nome. Nós te rogamos em nome e pelo amor de Jesus. Amém.
Queridos, eu passaria a noite toda aqui orando. Mas nós vamos cantar hinos de louvor ao Senhor nesse momento. Na sequência, o pastor Paulo estará com a palavra. Libera aqui, pronto. Vamos começar com o 192, Só por Jesus. Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos. Dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Ó Jesus, somente salve está o crente. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Se por tua morte temos vera sorte, só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para perdão contar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos. Fez-nos nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção. Salvos nele estamos, glória a Deus damos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. E o próximo 195, Vida por um Olhar. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse
acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, sangue seu derramado Ele tem. Paga nossa falta, não há temor, por olhar pecador vida tem. Viverás, terás vida em olhar para Jesus pecador, Ele diz vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, não há choro, remorso nem dor que consiga remir a qualquer pecador, só o sangue do bom Redentor. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele tudo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor, vê Jesus que por ti padeceu. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz vida eterna eu te dou. Nunca perecerás tendo em Cristo Senhor, segurança em Jesus gozarás. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz vida em mim acharás. Amém. Sim, por favor. Vamos orar para Deus dar a orientação ao nosso pastor para ele trazer a mensagem nessa noite. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, porque estamos aqui na tua casa. Senhor, pedimos que tu possas, neste momento, usar o nosso pastor Paulo para transmitir a mensagem que tu já colocaste no coração dele, Senhor. Que ele possa ser o fiel transmissor da tua mensagem, não da dele, Senhor, para que os nossos corações possam ser edificados em ti, Senhor. Colocamos a vida do nosso pastor nas tuas mãos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Grato diácono Jader, graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus por estarmos aqui nessa noite, agradecendo pelo privilégio, não é? Como nós falamos, acompanhado de responsabilidade. Por quê? Porque sabemos que quando temos, nós temos também a missão de viver o que cultuamos, o que proclamamos, não é? E antes, para não fazê-lo no final, eu gostaria de saber quantos estão nos dando alegria da presença nessa noite. Você escolheu, você está nos visitando, está vindo pela primeira vez. E se é o seu caso, eu gostaria que você ficasse em pé um momento e você pudesse, aonde você está, né, estando nos visitando, poder dizer o seu nome. Temos alguma pessoa, algum irmão, alguma pessoa que está nos visitando pela primeira vez? Fique em pé aí. Então, todos já vieram pelo menos uma vez, rostos de casa também. Nós estamos felizes nessa noite, não é, em tê-los aqui, não é? Quero aqui aproveitar e deixar uma palavra de gratidão, porque estava durante os preparativos da convenção e também
esses dias na Convenção Batista Brasileira em Fortaleza. Domingo nós vamos falar melhor, domingo pela manhã. Mas a gratidão a Deus por Claudemir e Alessandra, que fizeram 28 anos de casamento. Não é? Graças a Deus. Tem uma bodas aqui que eu conhecia pouco, né? A bodas que vocês fizeram. É bodas de quê? Diga aí, alta aí. Hein? Lembram? Hein? É metita? Eu vou pesquisar. Mas eu já... Né? 28 anos. Ó, você depois cobra dele, Alessandro. Ele ficou em dúvida aí, tá? Né? Bodas de metita. Interessante. 28 anos de casamento. Né? Parabéns. Vamos aguardar aí, não é, as bodas de ouro. E antes disso, podem ir celebrando e convidando a gente, tá bom? E eu gostaria também, irmãos, de dizer, se você tem filho aqui, estou olhando todos já, mas se quiser levá-lo aqui à sala das crianças, nós temos irmãs que, enquanto estão cuidando aqui, pessoas capacitadas estão lá, não é? Dentre elas, a minha esposa, com o meu filho Isaac também lá. E nós temos uma equipe que tem se debruçado às quintas-feiras para poder estar com os nossos filhos, não é? Então, se houver alguma criança e você quiser encaminhá-la, faça isso. Nós vamos à palavra, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 6, Efésios 6, e nós vamos ler apenas o versículo 12. Efésios 6, 12. O pregador, quando está com Bíblia nova, a gente fica assim, querendo a velha. Quase que trouxe. Mas houve uma voz que foi suada, disse, não, a capa dela já foi. Marronzinha tão boa de abrir, mas essa aqui ela vai ficar um pouco tempo, não é? Usada. Nós adquirimos lá na convenção, tinha um desconto lá para pastor e nós adquirimos a mesma versão Almeida atualizada. Efésios capítulo 6, versículo 12. O tema dessa mensagem é a nossa luta. E, na realidade, é uma mensagem com 3 aspectos que nós vamos levantar. Hoje, um primeiro, depois, pela graça de Deus, nos dias que virão, ainda desse ano, há uma segunda mensagem em cima desse tema e uma terceira e última mensagem. Mas essa é a primeira, e a partir do transcorrer dessa primeira mensagem, também do versículo tema, os irmãos irão perceber como nós vamos aqui fazer a exposição. Efésios 6:12. Diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu ainda trago outra versão, que está aí na tela, os irmãos acompanhem. Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Uma terceira e última versão diz assim, pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Amém. Vamos orar um pouco mais. Senhor Deus, Tua palavra lida, e diante dessa série de 3 pregações, nós te pedimos a Tua graça, Senhor, para que eu possa fazer com fidelidade a exposição desse tema, fidelidade às Escrituras, a boa teologia, Senhor. Apesar da fragilidade do vaso, a Tua palavra é fiel e ela é poderosa para alcançar os nossos corações e fazer o que é próprio da palavra. Que nosso coração seja terreno fértil para a semeadura, Senhor, que é a Tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa carta aos Efésios, e nas demais também, que o apóstolo Paulo fez, as outras 12, não é? Embora em algumas cartas ele abre muito mais o coração pastoral, são cartas que ele
mostra um pastor, não é? Coração muito mais pastoral, a preocupação com as igrejas, com aqueles que pertencem ao reino de Deus, e também, em outras cartas, uma teologia, não é? A bíblica voltada para a edificação da igreja. Então, aqui nessa carta, o apóstolo, ele usa de forma equilibrada ortodoxia e ortopraxia, não é? Não são nomes feios, não. São nomes para quem não está feito. A ortodoxia é aquilo que nós cremos, ou seja, devemos crer naquilo que é correto, naquilo que é verdadeiro, não é? Então, aquilo que é próprio das Escrituras. Então, ortodoxia é quando nós temos a teologia de forma boa, bem aplicada, coerente com as Escrituras. E a ortopraxia é a prática daquilo que nós cremos. Isso os irmãos já ouviram. Quem é aqui membro da igreja, vez por outra, nos vê falar sobre ortodoxia e sobre ortopraxia. Ortodoxia é importante para que nós possamos, não é, ter a boa teologia, não apenas no sentido teórico, não é? Porque não há um conflito em teoria e prática. Se um dia alguém lhe perguntar o que é mais importante, é a teoria ou a prática? As duas vão serem equilibradas, não é? Para que possa se criar, então, uma teoria, e no caso aqui, uma boa teologia. E a ortopraxia, aquilo que nós devemos praticar para que não fiquemos apenas no discurso, né? Naquilo apenas que cremos e não praticamos. Então, em Efésios, o apóstolo Paulo, ele traz esse conteúdo, essa doutrina, e a doutrina nos 3 primeiros capítulos, uma doutrina, vamos dizer assim, baseada nas vertentes da teologia, e nos 3 últimos capítulos, porque Efésios é composto de 6 capítulos, não é? Nós temos a prática. Então, aqui nós estamos diante de um texto que é prática. E percebemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta de sua primeira prisão em Roma, não é? Ele estava ali naquela casa alugada, não é? Durante um período de 2 anos, se não me falha a memória, e ele ali teve liberdade de ensinar, ele ali recebeu alguns soldados, alguns não, muitos soldados, né, da guarda pretoriana ouviram do evangelho. Então, essa é na primeira prisão de Paulo, em Roma, capital do império, ele então faz essa carta aos Efésios. E nós percebemos, irmãos, agora indo ao tema, a título, aliás, de introdução, né, de colocarmos aqui, de fomentarmos aos irmãos a importância do tema, nossa luta, nós percebemos que nós vivemos num campo minado. O mundo é um campo minado. E você vai perceber aí, depois, o que nós chamamos de mundo, qual é a percepção desse termo no que nós estamos propondo nessa noite. É um campo minado, uma arena de lutas, de combates, não é? Há uma luta mundial, sim, espiritual e contínua. É claro que existe uma luta humana, mas existe, irmãos, também uma luta espiritual. E essa luta, ela não tem trégua. Nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, nós estamos numa luta que não tem trégua. Pode até, quem sabe, ter uma parada, mas isso não quer dizer que foi consolidada uma trégua. Não, não há aqui um acordo de paz nessa luta que nós estamos vivenciando. Desde que percebemos os valores do cristianismo e estamos caminhando, né, seguindo os passos do Cristo. Então, não existe acordo de paz nessa luta. Os povos podem até fazer, os governos, né, podem até fazer acordos de paz, e é bom que eles existam. Mas nessa luta aqui que nós temos, travada nesse mundo tenebroso, como o apóstolo Paulo coloca, nós não temos acordo de paz. Não existe pessoa, irmãos, também neutra nessa luta. Não há possibilidade de alguém dizer, não, eu fico dos 2 lados. Não tem como. Não tem neutralidade. Ou você fica do lado de um lado, ou você fica de outro lado. Tá certo? Ou você fica do lado de seguir os princípios de Cristo Jesus,
ou você fica do lado das potestades, do diabo, através dos seus ardis e do seu plano maléfico em dominar pessoas, em poder conquistar pessoas para seu império de trevas. Então não há, tá certo? Se alguém for ouvir, está ouvindo agora, ou for ouvir essa pregação, por favor, não pense que existe neutralidade nessa guerra espiritual que nós estamos travando. Então, antes de falar, irmãos, contra quem nós lutamos, o apóstolo Paulo aqui deixa claro contra quem não é a nossa luta. Não é? Porque é importante saber quem é contra quem estamos lutando. Mas é importante também saber contra quem não estamos lutando, para que nós não venhamos lutar de forma equivocada e fazer a leitura equivocada da nossa luta. E aqui nós deixamos claro, porque o texto assim diz, que nossa luta não é contra sangue e carne, ou carne e sangue, né? Ou seja, não é contra pessoas, não é contra gente, não é contra ser humano, como diz uma das versões, não é contra carne e sangue. Nossa luta não é física, mas a nossa luta é de caráter espiritual. Pode até sim ter uma influência, não é? Ter uma consequência no físico, e tem. Tem uma consequência no mundo no mundo material, e tem. Mas a nossa luta, ela é de caráter espiritual. Muitas vezes, irmãos, prestemos bem atenção nisso. Muitas vezes o povo de Deus sofre terrivelmente por não entender contra quem está lutando. Contra quem está lutando. Nós sofremos enquanto igreja, nós sofremos individualmente como participantes do corpo de Cristo. Porque muitas vezes, não poucas, nós não sabemos contra quem estamos lutando. Nós pensamos que estamos lutando contra algo que é material, é físico, como por trás de tudo isso, diante desse cenário, atrás das cortinas, existe todo um diretor, não é? De tudo aquilo que acontece e que nós pensamos que a nossa luta é de outro caráter, mas é de um caráter espiritual. Há muitos cristãos, irmãos, que estão entrando na batalha e ferindo os próprios irmãos. Estão entrando na batalha e ferindo os próprios irmãos. É o chamado fogo amigo, que destrói, é uma coisa louca. Nós temos alguns aqui que serviram às Forças Armadas, nós temos irmãos, inclusive, que participaram, né, da segurança pública. Já pensou que coisa louca? Um exército, ele deflagrar tiro contra ele mesmo e fazer daquele que está nas suas fileiras o seu próprio alvo? Qual é o exército que vai subsistir, irmãos? Qual é a igreja que vai subsistir se a igreja ela ter a conduta dela, ela admitir, através de seus membros, que os próprios membros, aqueles soldados de Cristo que fazem parte, eles se esqueçam de que são soldados de Cristo, eles desprezem o ensinamento de Cristo e comecem a alvejar os seus irmãos com palavras e com atitudes que ferem e que machucam, e mais do que isso, escandalizem não, que matam. Nós percebemos então, irmãos, que estão atingindo com seus torpedos, quem age assim, os próprios aliados. Os próprios aliados. Lembro um tempo atrás, lendo nessa literatura que nós temos, que traz ilustrações verdadeiras, muitas delas, dizendo que em determinada guerra, os dois combatentes ali em alto mar, aquela guerra de alto mar, de marinha mercante, onde se torpedeavam, onde se mandava balas de canhões, mas houve, de fato, uma daqueles embates que se percebeu depois, por causa da distância e por causa dos recursos que não se tinha na época, como temos hoje, não é? A tecnologia dentro do armamentismo, né? Se descobriu depois que
Ambos os navios faziam parte do mesmo exército, da mesma nação. E foi uma tragédia. Às vezes acontece isso na igreja local. A vida cristã, irmãos, pode ser comparada, aliás, a uma batalha, a uma guerra. Eu sei que dos anos 90 para cá, e quem viveu esse tempo sabe, houve um grande exagero sobre o tema batalha espiritual, guerra espiritual, né? Exagerou muito. Mas, irmãos, nem tudo foi exagero. Digo os irmãos porque nós temos nos debruçado sobre esse tema. E não é de agora. Existem questões que nós desconhecemos e que a Igreja do Senhor, a Igreja Batista, a PIBA, ela precisa se debruçar sobre o entendimento de guerra espiritual e de batalha espiritual. Nós percebemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela ensina que o cristão tem 3 grandes inimigos. 3 arqui-inimigos. O mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. Hoje nós vamos ver o mundo. Em um outro momento, a carne. E um terceiro e último momento, pela misericórdia e graça de Deus, o diabo. Então, irmãos, quando se trata de mundo, a Bíblia apresenta pelo menos 3 conceitos de mundo. 3 conceitos. O primeiro deles é o mundo natureza. O mundo fauna e flora. O mundo composto, como diz o Salmo 24:1, vamos ler todos juntos? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aquela palavra mundo ali é nesse sentido. Mundo, natureza. O mundo no sentido cósmico, né? Como o próprio termo grego, cosmos, diz em relação a mundo. Então, esse é o primeiro entendimento. Esse é o mundo que aqui nós estamos geograficamente. Esse é o mundo, não é? Que nós temos, que faz a composição, repito, de fauna e flora em todas as regiões. Mas há um segundo aspecto em relação ao mundo, que é o mundo humanidade. E nós vamos ler João 3,16 juntos, leiamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse entendimento de mundo aí é o mundo humanidade. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não o mundo natureza, mas o mundo humanidade, nós, gente. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo nesse sentido. O mundo composto de pessoas. Em terceiro e último aspecto, em relação ao mundo sistema, que é o que nos interessa aqui nessa palavra. O mundo sistema. Vamos ler juntos esses textos aí, são Romanos 12:2, a parte A. E eu gostaria de ler com os irmãos essas versões. Aí são versões que nós temos aí, creio que 3 ou 4 versões que temos aí. Vamos ler juntos? E não vos conformeis com este mundo, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. E outra última versão, não entrem nesses sistemas, não se enquadrem nesse modus vivendi oposto à vontade de Deus. Essa é uma versão última comentada, não é? Então, esse sistema, esse mundo sistema, irmãos, é de fato o que o apóstolo Paulo ele traz aqui nesse entendimento do versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. E nós percebemos então, irmãos, que esse terceiro conceito de mundo sistema, ele é nosso adversário. Ele é nosso arqui-inimigo, não é? Nós lutamos contra um sistema organizado, contra a vontade de Deus, um sistema diabólico. Um sistema diabólico. Esse mundo sistema, irmãos, é nosso adversário pelo menos de 3 maneiras, de 3 aspectos. O primeiro deles, em razão da violência com que se opõe às propostas de Deus. Esse mundo sistema é nosso inimigo.
em razão das propostas contrárias às propostas de Deus que esse sistema, esse mundo-sistema, ele traz. E de forma violenta se opõe. Quando Jesus fala que o mundo nos odeia, lembra desse texto? Lá em João capítulo 15, versículos 18 a 21, é que ele está organizado de maneira veementemente contra a vontade de Deus e contra aqueles que querem viver segundo a vontade de Deus. É um sistema que vai contrário. E aqui, irmãos, não nos enganemos. É claro que nós precisamos ser ordeiros, que depender de nós, vamos sim prezar por aquilo que é ordeiro, por aquilo que está dentro das nossas leis, cumpri-las cabalmente, mas nós sabemos que a cada dia, irmãos, é como se nós estivéssemos remando contra ou nadando contra a maré. Nós percebemos e vão se criando todo um contexto para que hoje já possamos ouvir comentários, e eu sei que tem exagero, sim. Eu sei que se comete até, lamentavelmente, por poucos, porque não são por muitos e pela maioria, até crimes. Mas vejam quais são os comentários que nós temos hoje em relação à postura de um crente. Vejam o que as telenovelas colocam a figura de alguém que é crente ou a figura de um pastor. Pode perceber como é que coloca. Então, nós percebemos que, em razão dessa violência com que se opõe às propostas de Deus, esse mundo é o nosso inimigo. E há um segundo ponto a ser destacado, que esse mundo-sistema é nosso adversário, é nosso inimigo, porque exerce, não é? Ele exerce, de fato, um fascínio que encontra eco em nossos apetites. E aqui, irmãos, tenhamos nosso cuidado, porque enquanto o primeiro aspecto vem de fora para nós, aqui acontece e pode acontecer que dentro de nós possa também haver a abertura. Uma porta, quem sabe, que está entreaberta ou, quem sabe, escancarada, para que esse mundo, sistema, ele possa mostrar a nós os pratos de lentilhas, para que em nós os apetites que temos, da nossa natureza carnal, da nossa natureza que se nós não fizermos ela morrer em Cristo Jesus, ela vai aparecer, esses apetites, eles sejam satisfeitos. E não pense apenas na questão sexual, porque esse é apenas um ponto. Quantos outros apetites? E nós colocamos aí o Salmo 42, versículos 1 e 2, porque vai de encontro justamente a um apetite vai de encontro ao apetite que o mundo pode ou acha que satisfaz, e nós achamos, se não tivermos cuidado, que pode nos satisfazer. Quando, na realidade, a satisfação plena está na presença e na graça de Deus, como o salmista disse. Ele disse, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ou seja, eu preciso de Deus como eu preciso de água. Aqui tem um dos irmãos da área de saúde. Diz que sem comida a gente pode viver até alguns dias, não é? Mas sem água, quanto tempo aí a gente aguenta aí? Não é? Vamos ficar desidratados naturalmente e não vamos muito longe. E diz que o cervo, né, esse animal aqui, ele sente o cheiro a quilômetros de distância, ele sente o cheiro da água. Então o salmista, e esse salmista aqui, ele estava distante do local de culto. Aqui nós não temos nem o templo de Jerusalém construído, de Salomão. Era ainda aquela estrutura que no tempo, possivelmente, do rei Davi se tinha, não é, para culto. Então ele disse, assim como o cervo anseia pelas correntes de água para descedentar a sua sede, assim a minha alma
tem sede de Deus. Uma alma com sede de Deus, irmãos, é uma alma que só vai dessedentar a sua sede em Deus e em lugar nenhum mais. Em nenhum outro. Em nenhum outro lugar. De forma que, quem sabe, irmãos, se nós não nos policiarmos, algum dia chegamos a considerar que o mundo, sistema, pode matar a nossa sede existencial. Se nós não nos atentarmos para a importância do que é viver Deus em nossa vida. E perceber que só Ele nos satisfaz e nenhum outro amor. Nenhum outro, em nenhum outro lugar. Se nós não nos atentarmos, irmãos, o sistema é nosso adversário, porque ele vai exercer esse fascínio, esse chamariz que encontra eco em nossos apetites. Eu confesso, irmãos, e eu penso que eu não estava sozinho. Quantas vezes me senti atraído quando adolescente e jovem. E a coisa não muda, viu? Você que já passou dos 51 como eu, não se sinta forte não, querido. Porque não tem forte, tá certo? Em muitas áreas da vida. Quando a gente pensa que a gente está forte em determinada área, não é? Pode se cuidar porque você pode ter uma queda. Por isso que nós temos que pedir graça e fortalecimento ao Senhor todos os dias. Mas eu confesso, irmãos, que eu era atraído. Quando eu via algumas festas, quando eu passava em alguns lugares e que eu via aquilo que eu, dentro do meu coração adolescente, já de crente, porque lá desde a mais tenra idade eu ouvi minha mãe dizendo: meu filho, você precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser o Senhor e Salvador de sua vida. Isso eu fui ouvindo desde os 6 anos de idade. E com 11 anos eu entendi isso de tal forma que fui batizado aqui em 1980 no templo que era embaixo, pelo querido pastor Jabes. Tinha uma atração. Os convites dos colegas no ginasial, na escola, nem tanto na juventude, porque a gente já vai filtrando bem, mas como atraía, não é? Ir para algum local, ir para depois das aulas, ficar ali em algum local, as meninas, as garotas, e eu todo introvertido, com medo de pegar um fora, e nunca fui muito afeito, na realidade, a isso. Tanto é que a esposa que tenho hoje foi a primeira namorada que tive. Não é? Mas atraía, irmãos. Atraía. Mas Deus é tão bom que eu creio que não foi só comigo. Parece que ecoava nos meus ouvidos tão claros as vozes dizendo que eu não poderia pecar contra o Senhor. Parece que eu ouvia as vozes de minha mãe dizendo: meu filho, quando um dia eu pensei que poderia viver longe de Cristo e longe da igreja, não é? Com raiva de Deus, porque um pai que sai andando depois volta numa ambulância e para nunca mais andar por 10 anos. Então um dia saí revoltado, né? E ela disse: eu não criei filhos para o mundo. Eu não criei você para o mundo, meu filho. Você é de Cristo Jesus. Aquilo ressoava nos meus ouvidos e no meu coração. Então, irmãos, tudo quanto abraçamos, sem que nós tenhamos isso como vindo de Deus, jamais nos satisfará. Jamais. Aquilo que não procede de Deus, que não vem da fonte que é Deus, que não vem do trono de Deus, que não vem da vontade de Deus, que não vem dos princípios maravilhosos da palavra de Deus, jamais irão nos satisfazer. Ou se eu pudesse deixar isso claro como pregador nessa noite, a todos os crentes, porque aqui nós estamos pregando agora para crentes,
de que os nossos desejos, eles só serão plenamente satisfeitos, desejos aqui de alma, a sede da alma, plenamente serão satisfeitos apenas em Deus. Por isso que em João capítulo 6, versículos 66 a 68, não é? Vamos ler juntos esse texto? Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Quando Jesus começou a dizer: olha, a questão é séria. Vocês estão aqui me ouvindo, vendo eu curar e fazer essas curas aqui. Mas se vocês não comerem a minha carne e beberem do meu sangue, se vocês não tiverem uma aliança comigo, vocês não fazem parte de mim. Vocês não estão comigo. E falar isso para judeu não come nem carne de porco. Como é que vai comer carne de gente, né? Comer carne e beber do sangue daquele homem. Começaram a sair, então, aquela multidão começou a se esvair, e até os 12 ali já estavam ensaiando para sair também. Quer dizer, agora enlouqueceu. Nós não somos canibais. Era o entendimento de alguns ali, de que iam comer a própria carne. Outros comentaristas chegam a dizer que esses discípulos aqui, eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Era o preço do discipulado. O preço do discipulado é exigente. Então, Jesus vem e diz: vocês vão sair também? Vão abandonar também? Veja que Jesus não implorou. Eu pregando sobre esse texto um outro tempo aqui, eu relembrei e reitero agora. Jesus não adulou ninguém. Olha, fiquem por favor, não saiam não, pelo amor de Deus, não vão. Não fiquem um pouco. Não, vocês vão sair também? Ou seja, vocês vão deixar? É isso que vocês querem mesmo? Então, não houve adulação, mas houve uma pergunta, uma interrogação para reflexão. E aí vem o Pedro, que é a voz do grupo, e que em algum momento vacilou, sim, mas agora ele deixa uma declaração, irmãos, uma das mais lindas declarações, forte declaração que nós temos nos evangelhos. Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, irmãos, o mundo sistema é nosso inimigo porque ele tem essa atração, ele oferece. Está aqui, não é? E nós precisamos dizer: não vou trocar por um prato de lentilhas, não. Porque o sabor pode até ser bom, o prazer pode até ser satisfeito temporariamente, mas não me faz parte. Não há satisfação, porque satisfação só no Deus vivo. A minha alma, ela clama pelo Deus vivo, disse o salmista. Em terceiro e último, irmãos, o mundo sistema é nosso adversário, porque coloca sobre nossos ombros um peso existencial insuportável. Peso existencial insuportável. 1 João capítulo 2, 15 a 17. Vamos ler juntos? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Um peso existencial insuportável, por quê, irmãos? Porque o mundo tenta inocular em nossa mente que a vida funciona do jeito que o mundo quer. Do jeito que o mundo quer. Como ele propaga, como ele diz, o mundo sistema. Que é impossível você ter uma família equilibrada no mundo de hoje. Que é impossível você ter um matrimônio duradouro de 28, 30, 40, 50
às vezes alguns irmãos aqui, 60 anos. De que é impossível isso. De que é impossível você ter êxito na vida sem você ser esperto, enganador. Sem você ludibriar, sem você enganar. É impossível você ter sucesso. Para os irmãos aqui que têm uma microempresa, não é? Um MEI ou algo parecido, de que é impossível, se você não sonegar impostos, você ter êxito, você ganhar, você ter algum lucro. O mundo, o sistema coloca isso. De que é impossível você vencer na vida sem que outra pessoa venha para baixo. E para que você suba a escada do sucesso, tem que outro descer. Você tem que puxar os pés do outro para que ele não suba junto com você, embora nós sabemos que estamos num mundo concorrente. É lamentável, irmãos, eu digo isso agora com um pouquinho de educador, né, pastor Marcos, que a gente tem. É lamentável que não nos enganemos, os nossos filhos desde criança. Pastor Júnior, você que vai colocar a Maria, ela entrará numa concorrência. Os nossos filhos, eles estão concorrendo. Quanto mais oportunidades tiverem, quanto mais estrutura tiverem, quanto mais suporte, subtende-se que eles terão mais êxito do que outros. Pelo menos na vida financeira, nas oportunidades que têm. Mas não é necessário, não é fundamental para que eu possa subir que outro tenha que eu puxar para baixo. Os irmãos que trabalham aqui em repartição, não importa qual seja, se público ou privada, mas você sabe o campo minado que é. Tem gente que lhe abraça, sorri. Às vezes ocorre isso na igreja, não deveria ocorrer. Porque isso é falsidade, viu, irmãos? Isso é farisaísmo, não deve ocorrer não na igreja. O nosso sim, não deve ser claro. Esse negócio de você estar falando por trás de outros, ou na ausência de outros, isso não faz parte do cristianismo, não. Jesus nunca fez isso. E nunca nos ensinou. Mas você sabe o campo minado que é uma repartição. Gente que muitas vezes está ali ao seu lado, e você tem como amigo, e ela mesmo diz. Mas pode ser, estou dizendo que isso é generalizado, que ela venha depois puxar um tapete para você cair. Irmãos, para o sistema do mundo, é impossível, ele coloca esse peso em nós, que é impossível você ganhar o pão de cada dia honestamente. É admirável. Homens e mulheres. Homens, às vezes, nas profissões que nós temos como menos prestigiada, né? Mas que foram homens dos quais os irmãos são filhos e que foram criados com honestidade, tendo um pai honesto, tendo uma mãe honesta. Jamais me esquecerei de uma palavra verdadeira, um fato verdadeiro de redundância, né? De um fato contado aqui pelo pastor Walter Batista, já faleceu há pouco tempo, na Igreja Batista Sião, qual o nosso amigo Riedson, pastor Riedson, assumiu recentemente. Ele pregando aqui, ele disse que numa celebração da Igreja Batista Sião, uma senhora chega, bem vestida, bem ornamentada ali, bem, né, produzida, e depois do culto ela procura o pastor Walter e diz: pastor, eu gostaria de lhe dizer que eu vim nessa noite aqui por causa de Maria. Maria era membro da igreja. Maria era a empregada, a secretária dela, né? Empregada. Maria lavava as roupas, Maria passava ferro. E ela disse, por causa de Maria, porque não tem. Até hoje, Maria serve lá em casa, viu os meus filhos crescer,
E eu não conheço pessoa mais honesta do que Maria. Maria vai, se sobra um pouquinho do sabão, ela presta contas, zelosa em tudo que faz e honesta. Eu disse, então eu quero saber qual é o segredo de Maria, dessa mulher. E por isso eu vim aqui impulsionado pela vida, pelo testemunho de Maria. Então, irmãos, esse mundo sistema, ele diz para nós, ele quer que nós possamos engolir de goela abaixo, que é impossível você ganhar o pão de cada dia se você for honesto, íntegro. E aí, irmãos, nós temos uma questão a ser levantada, dando contornos finais dessa palavra. O que é que nós podemos fazer para vencer a batalha contra o mundo, esse mundo sistema? Como é que nós vencemos isso? O cristão deve deixar-se transformar pela renovação do seu entendimento, como diz lá em Romanos 12, 2, não é? E não vos conformeis com este mundo, dizer juntos? E não vos conformeis, não tem ali não, mas a gente sabe de cor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, aqui não é transformar o mundo, mas é deixar-se transformar. Transformai-vos, que vocês sejam transformados, de tal forma que vocês não tenham o molde, a moldura que o mundo quer colocar. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Não a renovação pelo novo, não, mas a renovação da mente, daquilo que é próprio do cristianismo, que mesmo sendo antigo, ele se renova em nossa vida cada dia, como se fosse a primeira vez que nós estávamos ali abraçando os princípios de Cristo. A renovação do nosso entendimento, irmãos, então deve ser conforme essa mente de Cristo. Como Cristo pensa. Há anos atrás, um irmão querido nosso disse, num dos cânticos que nós entoávamos, e até hoje cantamos, ele chegou e disse, pastor, não está vendo que está errado? Tua face eu quero ver. Quem é que viu a face de Cristo? Porque temos um texto da Escritura que diz que ninguém viu a face de Deus, né? Moisés lá, de forma, naquela experiência pessoal e marcante, o texto sagrado diz que ele viu o Senhor de costas. Olha, e Deus tem costas, mas uma forma para mostrar que ele existe, né? E eu fui colocar para o irmão, digo, na realidade, Deus não tem face. Deus é um ser espiritual. Contemplar a face de Deus, ver a face de Deus, é ter comunhão com Deus. É comunhão com Deus. Contemplar a face de Deus, ver a face de Deus, é no sentido de comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus. Assim como Moisés subia naquele monte, não é? O Monte Sinai, quando descia o seu rosto, ele era cheio de fulgor, né? De tal forma que os israelitas até ficavam com medo. Diziam, o que é isso? Como é que esse homem sobe aí e desce com fogo no rosto? Por causa da própria presença de Deus. E nós percebemos então, irmãos, que se é forte quando nós cantamos que queremos ver a face do Cristo. Imagina você ter a mente de Cristo. Como a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Qual é o mais maravilhoso implicante aí? É você ver a face de Deus ou eu ter a mente do Cristo que é Deus. Mas, irmãos, não há segredo aqui, não há. Ter a mente de Cristo é você pensar como Cristo pensa. Ter a mente de Cristo é você andar como Cristo andou. Ter a mente de Cristo é você, de fato, viver como Ele viveu. E nós vamos então, irmãos,
dar umas considerações finais, duas delas, em relação a essa primeira mensagem sobre a nossa luta contra o mundo sistema. No meio do caminho, irmãos, da vida cristã, nós somos tentados, sim. Tentados. Nós somos atraídos e convidados a sair das veredas da justiça do Senhor. Isso, quem sabe, ocorre aqui com gente, assim, de forma cotidiana. E com todos nós. E encontrarmos atalhos que não nos conduzem à plena vontade de Deus para nós. Nós sabemos disso. Mas lembremos nós, de 1 João 4,4, vamos ler juntos? Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Filhinhos, vocês venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, Cristo Jesus nos dá vitória em relação ao mundo sistema. É Ele quem nos dá a vitória. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que a nossa vida seja uma vida em dos nossos pés, eles caminhem nas veredas do nosso Deus. Jamais venhamos a sermos atraídos até somos, mas jamais venhamos a sermos sugados por outro amor. Que possamos ter o Cristo de Deus presente em nossa vida como aquele que nos satisfaz plenamente e que nos dá vitória em relação ao mundo sistema. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar. E aqui foi a ortodoxia, o ensinamento. A ortopraxia, a partir de agora, vamos lá, vamos praticar, né? O que nós recebemos aqui, não apenas nessa noite, mas já vimos aí recebendo em toda a nossa trajetória. Mas como o alimento é fresco, o ensino é de agora, lembremos nós da importância da ortopraxia, né? Vamos orar, Senhor Deus, nessa noite. Aqui estamos com teu povo cultuando. Senhor Deus, sabemos que a nossa vitória provém de ti. Oh, vitória maravilhosa dada por aquele que é vitorioso, aquele que venceu, aquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor, e que nos dá a vitória em relação ao mundo, nos dá a vitória em relação a esse mundo sistema com seus ardis. Nós, ó Deus, rendemos toda a honra e toda a glória a Ti e te pedimos, Senhor, que a nossa vida, o nosso coração, eles estejam, Senhor, enraizados no Senhor e estejam, Senhor, amarrados, ó Deus, na fonte que descedenta toda a sede. Nós, pois, rendemos toda a honra e toda a glória e nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, vitória a cada dia, em o nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Vamos entoar, irmãos, um canto, né, um hino ao que vai ser dito aqui, enquanto estaremos dedicando dízimos e ofertas, né, para manutenção desse ministério, tá bom? Aqui tem o QR Code, tem também o gasofilácio, os irmãos podem estar cooperando. Anderson já está aqui tocando para a gente, vocês já estão identificando a melodia. É o hino 454, Vitória nas Lutas. Temos por lutas passado, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos
Jesus, tua mão, vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem passo em todo bem-estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar. Amém. Amém. Graças a Deus, vamos dar contornos finais ao culto dessa noite. A partir da próxima quinta-feira, irmãos, nós estaremos retornando com o que nós damos o nome de koinonia, a comunhão depois do culto, indo lá à quadra, não é? Hoje fui ainda sugestionado por Sônia, vamos fazer hoje, né? Mas hoje, como ela teve compromisso, nós tivemos compromisso pela manhã, e há uma demanda, um desejo dela. Irmãos, eu aproveitar uma palavra aqui. Sônia faz isso com muito amor, certo, irmãos? Então, quando os irmãos virem a esposa do pastor, de um dos pastores fazendo isso, isso para ela é servir e servir bem, tá certo? Então, seja na cozinha, seja onde for, seja nas mulheres virtuosas, tá bom? Não se sintam, e, por favor, não vejam isso como desprestígio da Sônia, tá certo? Estamos dizendo isso porque, né, é possível que passe isso na mente de alguém dos irmãos e não é o caso, né? Você não faz com muito amor, Sônia, isso aí, com muito carinho, né? Então pronto, então não vamos deixar quieto. Então, quinta-feira, e nós queremos, irmãos, dizer que no domingo estaremos aqui pela graça de Deus, né? Os corais, acredito que já estão voltando. Com o masculino parece que já voltou antes, né? Foi o primeiro a voltar, né? Não, ainda não voltou não? Mas vão voltar agora, né, Malu? A partir de agora de fevereiro, Sião volta, né? Já voltou? Pronto, aí, né? Fevereiro, pronto. E eu quero aqui deixar duas palavras rapidamente, porque eu vou ler aqui o relógio e digo, meu Deus, o pregador pregou muito. Mas era necessário, era um conteúdo mais denso para nós nessa noite. E as outras duas eu não prometo ser mais econômico não, irmãos. Mas vamos lá. Veja bem, nós teremos nos dias 21 e 22 um congresso chamado Fé e Finanças. Fé e Finanças. 21 é uma sexta-feira, 21 agora de fevereiro. É uma sexta-feira à noite, 19h30. Vamos ter no sábado à tarde, de 14 até ali quase 18 horas. Então haverá um intervalozinho, tá certo? Durante a tarde do dia 22, né? E no domingo 23 encerraremos. Quem são os preletores? Preletores, um da casa, pastor Cláudio, que tem a formação nessa área e tem nos ajudado muito e vai nos ajudar a pensar um pouco mais. E junto com o pastor Nilton, que esteve aqui recentemente pregando, e o pastor Mateus Luz, né? Que tem raízes aqui na nossa igreja. Então, esses três estarão conosco no dia 21 à noite, na sexta-feira, no sábado à tarde e no domingo. O que é preciso para participar? Você se inscrever, tá certo? É gratuito, tá bom? É importante porque ali nós teremos princípios, né? Em lidar com a parte de finanças, porque às vezes a gente confunde fé e finanças e é uma coisa e outra, não é? E o bom é quando a gente anda com as duas, tá bom? Então, esse é um primeiro comunicado. O segundo é que nós teremos o nosso
55º Retiro Espiritual. Será uma bênção, irmãos. Então, vamos participar, tá certo? Aquelas famílias que têm mais dificuldade por causa do número, por causa da condição econômica, procurem, tá certo? Aqui está tendo a inscrição. Eles têm nos enviado, as pessoas que têm procurado ver como a gente pode, o que a gente pode fazer para que todos que querem, não é, que estejam conosco lá, tá certo? Vai ser uma bênção de 1º a 4 de março. Tá? Vamos ficar em pé e vamos encerrar com a bênção o culto dessa noite. Domingo eu vou tecer mais agradecimentos por esse período de ausência, onde pastor Júnior, junto com a colaboração de outros irmãos, estiveram aqui à frente do trabalho e também na parte da administração do primeiro vice-presidente, diácono Janildo. Com a bênção estamos encerrando o culto dessa noite. Como de Deus o Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, que nos dá vitória sobre o mundo, e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Podemos dizer amém.